Cá estamos novamente, caros amigos, para falar de vários temas que achamos interessantes que estejam, digamos, na página da atualidade. Só para lembrar que este ano, na cidade de Roma, haverá um evento muito importante no dia 12 de setembro de 2026, a Comuna de Roma vai homenagear Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, um dos pais fundadores de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, e também pais fundadores da comunidade dos países de língua oficial portuguesa em África. Participou juntamente com outros grandes intelectuais no processo, não é, na materialização dos conceitos da CONCP, que era um projeto para as nações africanas dos povos. Só que este projeto tem estado a ser mal materializado, não está a ser materializado na concepção, não é, do pensamento filosófico dos grandes pensadores africanos, dos que fizeram os alicerces do processo para as independências dos nossos países. Muitos são os nomes que estiveram neste processo, e este processo, para bem dizer, ainda não terminou. É um processo que está em marcha. Existem, em particular, dos que eu conheço, por exemplo, dois grandes pensadores que tenho estado a dialogar com eles, tenho estado a beber muito deles. O professor Severino Nguema, de Moçambique, um grande filósofo desta era contemporânea, dos nossos tempos, e também o outro sociólogo, jornalista e filósofo Filomeno Lopes, da Guiné-Bissau, residente aqui em Roma. Tenho a graça de tê-lo cá em Roma e temos conversado bastante. E entre outros pensólogos angolanos e não só, de que este processo da CONCP ainda não morreu. Esteve muito tempo em silêncio, mas aqueles que são hoje os responsáveis políticos que deveriam levar avante, materializar naquela ótica, o que estamos a ver não é bem isto. Por exemplo, Guiné-Bissau não tem paz. Amílcar Cabral e outros seus companheiros fizeram um percurso para repor, não é, restituir a paz e garantir a felicidade dos povos da Guiné. Cabo Verde está um passo mais à frente. Em Angola, estamos a lutar com esta paz. É uma paz não no todo duradouro, numa paz que ainda inspira felicidade. É uma paz fictícia, porque acabamos de ver o fim de semana passado um triste teatro perpetrado pela Polícia Nacional. Isto é bom dizer, uma polícia que atua fora dos parâmetros dos direitos humanos, atua fora mesmo da lei, não respeitando a lei. Os métodos usados não são os adequados. Moçambique, vimos nas últimas eleições, a carnificina que a polícia também perpetrou, e a rigidez e a intolerância política por parte dos responsáveis políticos naquele país. São Tomé, que também tem as suas convulsões. Portanto, é tudo um processo em construção. O legado de Amílcar Cabral, devemos nós, a nova geração, prestar muita atenção, estudar os documentos, os diplomas que existem, para não nos defraudarmos, para não nos iludirmos.
nós devemos continuar a fazer a nossa parte com as nossas inspirações, as nossas ideias, a nossa criatividade desta época. Mas é bom lembrar que existe um caminho já iniciado, existe um alicerce, existem coisas que foram feitas, existem coisas que foram ditas, existe uma estratégia montada. Nós e os outros já despertamos e compreendemos que a solução para o bem-estar dos povos africanos não vem, portanto, do Ocidente, não vem da Europa, não vem da América nem da Ásia. Estamos a ver muitos países africanos hoje a recorrerem à China, tanto faz para as grandes obras, não é? De infraestruturas. Temos visto um grande investimento científico ideológico europeu, e há quem até ganha o modus pensante, a estrutura, e quer aplicar o modelo europeu em África. Eu penso que não é o caminho justo, e também outros que recorrem às Américas, por exemplo, os Estados Unidos da América, na cooperação militar e não só, e que é um grande erro, porque a América não lhe interessa o bem-estar, não é, da pessoa humana africana. O que lhe interessa, ele vende a fictícia proteção militar, e em contrapartida tu tens que lhe dar o que ele precisa, que é a energia, e não só. Nós, os africanos, afinal de contas, nós existimos para o bem dos outros, para o bem-estar dos outros, para a estabilidade econômica dos outros, para o enriquecimento dos outros continentes, para a felicidade dos outros continentes, ou nós devemos também produzir riqueza para nós próprios, devemos produzir felicidade para nós, devemos conquistar a felicidade para nós, instaurar a estabilidade para os nossos países, o nosso continente. Existem alguns países que hoje estão nesta veia e de forma muito determinada. No caso dos 3 países do Sahel, Níger, Mali, Burkina Faso, que em todo caso existem sempre os ratos, não é, ali a tentarem sempre a roer o queijo. Há um outro país que está a seguir já essa estrada, que é o Benin, com o novo presidente que foi eleito. Já há umas marchas, negociações com os outros 3 países, parece que quer fazer também esta associação. E existem tantos outros países, o Ghana já tem estado a dialogar, o Senegal, que está muito próximo, parece que o Senegal está a decepcionar com a liderança de Diomaye Faye. E nós, os outros, que estamos cá no sul de África, na zona austral, Angola, Moçambique, Namíbia, Zâmbia, Botsuana, é muito triste o que estamos a ver acontecer na África do Sul. Um governo, o Estado, que não consegue interpor essa ondada de xenofobia. Há quem diga que não está a ser resolvido, vozes esporádicas, não, um dos líderes vai para a cadeia, Não, não é isto que está a acontecer. Estas pessoas que estão a promover o movimento da xenofobia têm estado a andar, a circular, e muitas das vezes são mesmo protegidos pela própria polícia. Bom, a polícia é órgão, não é, de ordem pública, deve estar ali para manter a ordem pública e não pode prender alguém sem que haja, de facto, um despacho do tribunal. Então, esta organização não foi julgada no tribunal, ela continua a fazer a sua atividade, mas está a conhecer algumas barreiras. Existe outra parte da população sul-africana que já está, não é, a reagir. Só que os responsáveis políticos não devem permitir que
os povos, os cidadãos, cheguem ao nível de fazer, digamos, uma guerrilha urbana. O povo elegeu os representantes. Estes representantes têm a autoridade, têm o mandato do povo para resolver os problemas de interesse público. Então, é responsabilidade inicialmente dos mandatados para arginarem a situação da xenofobia na África do Sul. O que é que tem de mal a integração econômica entre os países africanos? Estamos a ver noutros continentes, noutras paragens, noutras geografias, isto funciona. E o porquê que não podemos fazer funcionar para nós, os africanos? A África Austral tem um grande projeto, um projeto interessante, mas não consegue materializar. Angola tem escassez de autoestradas, as nossas estradas são muito mal confeccionadas, nas nossas províncias existem munícipes que estão totalmente desligados com os centros, as capitais provinciais. O caso, por exemplo, no IS, há aldeias, há povoações que, para chegarem até a cidade capital, precisam de andar 3 dias e 3 noites, numa distância de 200 km, 300 km ou 180 km. É muito, muito, muito complicado. Isto é só isso. Vamos na província do Zaire. Temos visto quantos turistas hoje que têm estado a fazer o percurso via rodoviária. E estamos a ver as paisagens, estamos a ver a condição das povoações. O porquê que ainda estão altamente atrasados em relação às províncias do Centro-Sul. No Centro-Sul não é porque estão um pouco mais avançados que as províncias do Norte que eles estejam bem. Não. Há muitas das nossas crianças continuam ainda, não é, a atravessar a fronteira, não só crianças, famílias, atravessarem a fronteira da Namíbia a irem à busca o que comer. É triste. Portanto, há muito trabalho a fazer. Nós, a nossa geração, devemos estar muito atentos. Em vez de estarmos preocupados com os brands, não é? As commodities ou os brands que não são africanos, tanto faz do vestuário, dos eletrodomésticos e de outros utensílios, devemos nos concentrar para que aquilo que nós precisamos sejamos nós mesmos a produzir, porque nós temos capacidades, temos competências para o fazer. A matéria-prima de muitas coisas que os outros continentes estão, que se especializaram e se tornaram líderes em produzir estes produtos, não é? Vem de África. Uma boa parte vem de África. Enquanto que nós é que temos estado a fornecer. Quer dizer, nós temos que sair desta estratégia que os outros definiram para nós, que nós fôssemos pura e simplesmente fornecedores de matéria-prima e consumidores do produto final. Bom, devemos pensar muito, mas tudo parte inicialmente da vontade política, mudança de paradigma, como escreve o professor Filomeno Lopes, e aconselho vocês estudarem, comprarem este livro, estudarem este livro. Ali vocês vão encontrar muita provocação, muitos sugerimentos, muitos desafios e também pensamentos refinados, não é? E simplificados, aqueles de Anta Diop, de Amílcar Cabral e de outros pensadores africanos, dando-nos uma via, sugerindo uma via a seguir. Somos nós os responsáveis de África, somos nós os fazedores do progresso de África e devemos assumir. E eu te convido, amigo, de assumir, não é, esta postura afrocentrada, esta postura de visão
primeiro, amar a África e assumir o progresso de África, fazermos para a África, independentemente de onde tu te encontras, podes fazer para a África estando na China, estando na Groenlândia, estando, não sei, em Buenos Aires, estando em Nova Zelândia, na Papua Nova Guiné. Podes fazer por África. E maior motivação àqueles que se encontram no território africano. Façamos por nós. Amemos a nossa África. Vamos deixar de nos fazer mal. Vamos encontrar o denominador comum. O denominador comum é o amor. O amor. Amamo-nos uns aos outros, entre nós os africanos. Não é? Deixemos de nos invejar. É triste ver, por exemplo, a comunidade minha angolana. Estou, por exemplo, neste mundo hoje da comunicação digital, nas redes sociais principalmente, pessoas que ainda continuam a colocar, não é? Em italiano nós dizemos bastone fra le ruote, colocar bastões entre rodas, para o carro não desenvolver como deve ser. Existem sim pessoas assim, porque tem um canal, quer bater contra o outro, para que aquele canal não avance, os conteúdos do outro não sejam acompanhados. Portanto, críticas inúteis. Existem pessoas que aparecem como se são tutólogos, não é? Sabem de tudo, sabem mais que os outros, são mais inteligentes que os outros, e em vez de informarem, passam o tempo a criticar, não é? O pensamento, o modus operandi dos outros e a rebater de forma inútil o que os outros pensam e dizem, sem eles notarem que eles próprios, o que eles estão a fazer não é o correto. Ouvi ensinamento, uma ilustração de um pregador evangélico cristão, não é? Que dizia, o pavão, há momentos que ela para e mostra toda a sua plumagem, que é muito bonita. Mas o pavão, muitas das vezes, esquece que as suas patas são as patas mais feias de todas as aves. Então, o que nos serve estarmos a criticar os outros, não é? A bater aos outros, a querer demonstrar que somos os tutólogos, os melhores, por isso, por aquilo e tal, enquanto que nós também temos falhas, somos falhos. Não critique o outro enquanto que tu também tens tuas falhas. Não vê o negativo do outro, vê ao menos o positivo que o outro tem. Eu pessoalmente fui batido, fui criticado, principalmente no princípio deste canal. Tinha boas relações com os cabo-verdianos, guineenses. Dado momento, os cabo-verdianos guineenses que relacionavam-se bem comigo começaram a se distanciar. E eu não estava a entender o porquê. Porque houve pessoas de má fé que foram espalhando, não é? Conceitos e narrativas inúteis. E muitas das vezes somos armadilhados, não é? Somos armadilhados para que cometamos um pequeno erro, um grande erro, e eles deste erro fazerem dela uma torcha. E isto não é bom. O bem-aja continua a caminhar e nós pretendemos que todos os outros que têm estado a fazer comunicação independente, comunicação moderna, continuem a progredir, cada um no seu nicho, cada um nas suas abordagens. Porque quando eu olho para outros povos, os americanos, os europeus, os asiáticos, eles estão a avançar. Muitos a comunicar, e entre eles até existe solidariedade e fazem força. Nós, o porquê que não conseguimos fazer? Vamos tirar esta mancha, esta capa errada, esta fotografia errada que os não africanos têm de África. Vamos, não é, seguir outro percurso para limparmos
a nossa imagem para com os outros continentes e mostrarmos aquilo que nós valemos. Nós temos grande valor. Eu acredito no africano, acredito na nossa competência, acredito no nosso saber fazer. Tu e eu podemos. E o Bem-Aja existe para isso, para incentivar, para encorajar e para construir gigantes. Queremos o bem para a África e se gostaste dessa abordagem, meu amigo, não deixa de te inscrever. É agora que tens que te inscrever no canal. Partilha também este conteúdo e coloca aí o teu like. E, caro amigo, se há algo que achaste necessário comentar, trazer uma ideia, trazer uma opinião, deixa aí nos comentários ou então entre em contato conosco. Estamos presentes no TikTok, no Instagram, no YouTube, pouco no Facebook, pouco no X, mais no YouTube, TikTok e no Instagram. Um coração, Bem-Aja.